Estamos ao vivo, Heitor. Eu não tô vendo nada. Calma, é pra ver só a gente, fica aparecendo. Por quê? As pessoas vão entrar, tem que fazer silêncio. Eu tô vendo. Oi, Oi. Olá, boa noite a todos. Estamos aqui em mais Rosa Bahia, saudade, minha querida amiga. Boa noite a todos que estão em casa, o Wilma chegando aqui. Iremos iniciar mais um evangelho, mais um encontro doutrinário aqui através do Instagram da União Espírita de Camaçari, certo? Vamos aí convidando o pessoal de casa. A nossa palestrante já acenou aqui pra gente, já está conosco. Deixa eu adicioná-la aqui. E aí, gente, a gente vai aí poder participar de mais uma live pela União Espírita de Camaçari, certo? A gente vai aí clicando do lado na setinha e convidando. Boa noite, Giovana. Boa noite, tudo Tudo bom? bem? Tudo Estão ótimo. me vendo aí direito e o som tá tudo ok? Tá ótimo. Estou ouvindo muito bem. Tá Que excelente. bom, Boa noite, maravilha. prazer. Obrigado. A gente agradece demais pela oportunidade de poder estar com você aqui na União Espírita de Camaçari, onde os centros da cidade se reuniram e fizeram esse canal para a gente poder transmitir, levar o conforto aí nesse momento, né, que estamos em isolamento social. Então, a União Espírita teve a ideia da gente se reunir entre as casas aqui de Camaçari e fazer uma única live durante a semana, que é toda quinta-feira, para a gente poder levar um pouco do Evangelho de Jesus para esses lares, para as pessoas que estão em casa, certo? Maravilha. Giovana é a nossa convidada de hoje. O tema da noite é o poder transformador do perdão, né? E aí a nossa amiga, ela é, desculpe, ela é militante do Centro Espírita Deus, Luz e Verdade, em Salvador. A gente manda um abraço lá para os nossos confrades e agradece pela oportunidade de tê-la aqui nessa noite de hoje, certo? A gente vai fazer a nossa prece de hoje. Como hoje a gente está em casa, né? Se adaptando a toda a nossa realidade. O Heitor aqui sempre quer participar. E ele hoje vai fazer a nossa oração inicial e aí a gente passa para o nosso bate-papo. Não é isso, Heitor? Vamos então pedir ao povo de casa, aos nossos amigos, seguidores que estão conosco nessa noite de hoje, para podermos fechar os olhos e fazer a nossa oração. Pai nosso, no céu, Pela vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A nossa de cada dia dai hoje, perdoai-nos as ofensas, ainda cada gente, não deixe que em tentação, mas não. amém. Amém. Que Deus Amém. nos Assim conduza seja. nesse trabalho de Que hoje. maravilha, que lindo. Que Deus abençoe. Obrigado, filha, pela Amei, Heitor, participação. parabéns. Que bom, né, Giovana, a gente começar assim com a doçura, né, de uma criança. Maravilhoso. Vai lá ficar com a mamãe, deixa ele sair aqui agora, deixa eu me Tchau, preparar. Heitor. Um beijo. Obrigado, meu filho. Ei, vamos Que lá, honra ter gente. Heitor fazendo aí a prece inicial, né? Ah, E ele sempre quer deixar participar. vir as minhas criancinhas, assim disse o mestre. É, né, é verdade. Vamos lá, Giovana, a gente vai falar hoje um pouco aí sobre o perdão, né? O perdão que está lá no Isso Evangelho mesmo. segundo o Espiritismo, né? No capítulo 10, onde a gente vai falar um pouco sobre os bem-aventurados, os misericordiosos. E lá tem, né? Falando um pouco do perdão, né? E aí vou ler só um pouquinho do Isso texto mesmo. e passo para você poder conduzir aí a nossa live de hoje. Infeliz daquele que, infeliz daquele que diz, eu jamais perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, o será certamente por Deus. Com que direito pedirá perdão de suas próprias faltas, se eles mesmos não perdoam os outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que se deve perdoar o nosso irmão, não 70, não 7, né, vezes, mas 70 vezes 7. E aí a gente vem com essa temática maravilhosa de hoje, né? Que é o poder transformador do perdão.
E aí, minha cara, fica com você aí, essa fala da noite de hoje, dando boas-vindas e se apresentando, por favor, ao pessoal de casa, para quem ainda não te conhece, e você que está conosco aqui na União Espírita de Camaçari, e o povo de Camaçari podendo te conhecer um pouco. Que bom. Eu que fico grata a todos pelo convite, né? Porque cada oportunidade de trabalho, quem ganha somos nós, né? Que estamos aí nos debruçando cada vez mais um pouquinho acerca dos ensinamentos do Mestre Jesus. Então, o maior beneficiado é aquele que está se debruçando e buscando um entendimento maior para a gente compartilhar, né? Vocês daí, o pessoal daí online, pode mandar suas perguntas, suas colaborações, suas reflexões, né? Eu sou, como o nosso irmão aí já falou, trabalhadora do Centro Espírita Deus, Luz e Verdade, e a gente está aí aprendendo um pouquinho, né? Caminhando e tentando compartilhar, né? Os nossos conhecimentos, né? E buscando também uns com os outros, porque esse é nosso objetivo, né? Estarmos juntos e compartilhando conhecimentos, uns dando as mãos, né? E caminhando juntos aí nessa caminhada evolutiva, né? Que somos convidados a trilhar por Jesus, mas de mãos dadas. Então, meu nome é Giovana Cardoso, né? Como já foi dito, vamos falar um pouquinho sobre o perdão, né? Como uma profilaxia libertadora, né? Então, assim, falar sobre o perdão é uma coisa muito desafiadora, porque todos nós temos necessidade de ser perdoados e de perdoar. Por quê? Né? Será que todos nós temos mesmo essa necessidade ou tem alguém que não precisa? Então, antes de falar sobre esse poder tão transformador, né? Tão iluminador, né? Que nos convida a amar, nós vamos falar um pouquinho sobre o Espírito, mas antes sobre Deus. Deus, os Espíritos lá quando questionados por Kardec em O Livro dos Espíritos, na questão logo inicial, que é Deus? Os Espíritos falam, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E mais lá adiante, Kardec volta a perguntar aos espíritos uma definição para que são, né, uma definição para os espíritos. Como podemos definir os espíritos? Que somos nós. E eles dizem que são os seres inteligentes da criação. Então, Deus é inteligência suprema. Nós, os seres inteligentes. Lá na Gênese, né, mas do Antigo Testamento, nós temos uma definição de quando fala sobre o homem e a mulher, a criação. E lá tem dizendo que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Então, se Deus nos criou à sua imagem e semelhança, partindo desse pressuposto, vamos ter também em o Novo Testamento uma definição para Deus. Que João Evangelista diz o seguinte: Deus é amor. Se Deus, né, nos criou à sua imagem e semelhança, logicamente nós somos a semelhança de Deus, nós somos amor. Nós somos frutos do amor. Né? Então, Deus é amor, nós somos amor. Mas esse amor, ele é construído. Né? Nós somos espíritos, os seres inteligentes, como Deus é a inteligência suprema, nós somos os seres inteligentes. Mas essa inteligência, nós iniciamos, né, lá nos nossos primórdios, vamos passando ali o princípio inteligente, adquirindo cada competência, vamos chamar assim, né, vamos adquirindo lá no mineral, no vegetal, no animal, para chegarmos ao hominal, né? E aí a inteligência, o raciocínio, mas ali nos primórdios nós ainda estamos com essa inteligência ainda em fase inicial, dando os primeiros passinhos,
Será que hoje a gente já deu vários passos, muitos passos? Em que local da nossa caminhada nós estamos? Aí a gente vai lembrar que nós estamos vivendo, né? Nós habitamos um mundo de provas e expiações, mas já passando para, né, transitando para um mundo de regeneração, que é um mundo transitório, né? E nesse mundo de provas e expiações, os seres que neles habitam, eles são seres que precisam passar por provas e expiações. Então, essas provas e expiações, nós passamos juntos, em sociedade, né? Na família, mas não somente em nossa família consanguínea, mas na família universal que nós somos, porque nós somos filhos de um mesmo Pai, né? A inteligência suprema, filhos do amor. E essas provas que Deus nos oferece, nos oportuniza, elas servem para alcançarmos, né, um degrau cada vez mais, né, e crescendo e evoluindo no aprendizado espiritual, pelo qual todos nós temos a necessidade de passar até chegarmos à nossa pureza, né, ao espírito puro e na comunhão com Deus, ou seja, na comunhão com o amor, né? Jesus já dizia, eu e o Pai somos um. Jesus, espírito puro. E os espíritos, em O Livro dos Espíritos, eles dizem para Kardec, né, quando questionado sobre qual o maior modelo que Deus nos ofereceu para ser, né, para estar aqui, para que a gente possa seguir, eles nos disseram em unanimidade, em uníssono, Jesus. Então, Jesus foi o maior espírito e é aquele que está à frente no comando do nosso planeta. E no estágio evolutivo no qual nos encontramos, nós ainda precisamos passar por essas provas e expiações. E essas provas e expiações, onde nós vamos passando cada vez, né? É como um jogo, eu sempre falo com os meus filhos, né? É como um jogo de videogame. Você passa em uma fase, daqui a pouco a próxima fase já está mais, né, mais difícil. E aí você diz, bom, né, e eles não param não, né? Então a gente também não para, o espírito nunca para de evoluir. E nós vamos estar sempre enfrentando essas fases, né, nessas provas cada vez mais, vamos dizer assim, com um potencial de dificuldade um pouco maior. Isso é natural. Mas o que não é natural, na realidade é também natural, mas o que a gente é chamado a observar, nós somos chamados, né, convidados a observar, o nosso olhar diante dessas provas. Nós estaremos sempre juntos, porque o ser humano é um ser, né, que vive em contato, em sociedade. Tem a lei de sociedade, né, uma das leis naturais. A lei de sociedade, nós estamos aqui para juntos caminharmos, trilharmos. E quando a gente fala em amor, Deus é amor, e nós somos a semelhança de Deus, então nós somos a semelhança do amor, estamos nessa trajetória evolutiva construindo esse amor em nossas vidas. A nossa essência é amor. Mas nesse processo de construção do amor, a gente passa por algumas situações em que, às vezes, a gente cai nessas provas, né? Mas nada que a gente precise se desesperar. Porque nós sabemos que somos imortais, temos a imortalidade para aprender. Mas é claro que ninguém vai querer ficar a passos de tartaruga, né? Não digo nem tartaruga, que ela anda mais rapidinho, de preguiça, né? Então a gente precisa aumentar esse potencial, esses passos, nessa velocidade, porque o tempo urge e o planeta, o nosso planeta já está passando para uma outra categoria de provas e expiações para a regeneração. Lá em nossos primórdios, né, nos primórdios da nossa criação, como espírito, quando entramos no reino nominal, e a nossa razão ali aflora, Deus nos dá naquela carta de euforia. Agora tome aqui o seu livre-arbítrio, siga. Nesse momento, nós temos o poder de escolher, né?
o que nós, a nossa caminhada, em trilhar a nossa caminhada sozinhos. É claro que uma criança, ao iniciar os seus primeiros passos, elas vão cair. E nem por isso o pai, ou a mãe, vai, como se diz assim, colocar de castigo ou punir por aquela queda. Pelo contrário, ela vai abraçar, vai acolher e vai dar uma, né, Motivação. Você vai conseguir, continue seus passos, né? E siga seu caminho e vai dar uma nova oportunidade, vai estar sempre ali, ao lado, para auxiliar nesses passos, até aquela criança, né, sentir firmeza no seu pisar, na sua caminhada e seguindo cada vez mais. Então, nós somos crianças que estamos evoluindo, né? Já saímos daquele primarismo ali dos primórdios, onde a gente ainda trabalhava, ainda vivenciava muito os instintos que herdamos lá quando estávamos estagiando no reino animal. E as sensações, aqueles prazeres, a gente, né, vivenciava muito mais. Ainda hoje em dia a gente percebe que tem pessoas, né, nós também, até, né, nós temos que sempre estar nos colocando nisso, né? Em determinados momentos, nós estamos muito presos à satisfação dos nossos desejos, né? Das nossas... as emoções, quando nós permitimos que tomem conta de nós, e a gente passa a deixar de raciocinar em determinadas situações. Bom, saindo desse processo, né, de instinto para os sentimentos, a desenvolver as emoções, né? Porque lá os espíritos, lá, inclusive no Evangelho, o espírito Lázaro, ele dá uma comunicação, traz uma mensagem lá que diz o seguinte, que lá no início nós somos apenas instintos, depois sensações, né? Para após desenvolvermos as emoções, os sentimentos, né? Quando já doutrinados, né? Quando já adquirimos o conhecimento, aí aliando a sabedoria, nós estamos mais desenvolvendo o sentimento. Mas que sentimento é esse? É o amor. Isso ainda não chegamos nesse patamar. Essa construção ela é realizada em conjunto. Tudo que existe no universo é fruto da criação divina. E nós estamos em contato o tempo inteiro com essa criação, uns com os outros. Quando Jesus, o nosso maior modelo que aqui esteve, nunca nos abandonou, e quando ele vem aqui, encarna em nosso planeta para nos doutrinar, nos educar, ele vem, busca a lei mosaica, a primeira revelação, e resume toda a lei de Deus em uma só, uma lei de amor. Na lei de amor. Então, o que é que acontece? Quando ele diz que a lei se resume em amar a Deus, acima de todas as coisas, e amar o próximo como a si mesmo, Jesus resumiu o reino, para alcançar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Um reino de amor, de paz, de felicidade, né, de comunhão com o Pai. Esse reino, para que a gente alcance esse estado, nós precisamos apenas aprender a amar. Então, Jesus vem nos dizer, vem nos direcionar, nos orientar acerca dessa relação que nós necessitamos ter, construir com o Pai, conosco e com o próximo. Porque nós ainda não aprendemos a nos amar e nós não aprendemos ainda a amar ao outro. Muito menos amar a Deus. Mas Deus ainda assim nos ama, como aquele pai, quando a criança cai, está sempre ali perto. Nesse processo de construção do amor, a gente lida uns com os outros. E nessa lida, esse relacionamento em amar o próximo, nós terminamos metendo os pés pelas mãos, magoando, ofendendo, agredindo. E essa relação, esse amor que está sendo construído, acaba adoecendo, que é o caso do ressentimento.
a mágoa, que nada mais é que o amor que está doente, né? Porque nós, quando dizemos assim, eu tenho raiva de fulano, não perdoo fulano, porque me fez isso, aquilo outro. Se eu não perdoo fulano, é porque eu tenho alguma relação com fulano. Porque se eu digo assim, você conhece Ezequiel da Silva Moraes? Você tem ódio dele? Você diz, não tenho ódio dele. Por que você não tem? Porque eu não conheço Ezequiel da Silva Moraes. Esse nome é fictício, viu, gente? Se tiver algum Ezequiel aí. Então, assim, a pessoa não tem ódio. Por quê? Porque não existe uma relação ainda. Nós só temos esse sentimento que adoeceu por alguém que nós criamos uma relação. Mas assim, nós podemos dizer, mas eu não conheço fulano. E essa pessoa me fez isso. Eu cheguei num local de trabalho, novata ali, a pessoa me tratou assim, sabe? Não conhece agora. Mas a gente precisa lembrar que nós somos espíritos e que nós temos uma vida pregressa, temos uma história anterior. E quando essa história não está resolvida, nós estaremos sempre conectando com aqueles que a gente precisa resolver. Lembremos o que é que Jesus falou, né, sobre estar... se você tiver algo para pedir a Deus, né, você vá, deixa aqui no altar a sua oferenda, vá e se reconcilie com o teu inimigo. Enquanto você não se reconciliar com aquele, né, inimigo, vamos dizer assim, aquele que te ofendeu, que te agrediu, que te causou algo que você guardou, enquanto isso, você vai continuar ligado, né? Nós estaremos ligados a essa pessoa. Porque não adianta. Essa relação que Jesus nos convoca, né, quando ele nos convida ao perdão, porque a lição do perdão Jesus deu o tempo inteiro. Não julgar, perdoar, não julgar e perdoar. E o que é que acontece? Quando o outro, né, nós nos sentimos agredido, ofendido, magoado, violentado de certa forma pelo outro, é porque nós julgamos que o outro nos ofendeu. Mas nesse momento do julgar, nós não percebemos que o outro, assim como nós, tem o seu momento, está na sua caminhada ainda e não compreendeu ainda, não aprendeu ainda o que é o amor. Está construindo, assim como nós, nesse processo de construção do amor. Mas é fácil perdoar? Se a pessoa só fez uma bobagem, me xingou, né, me caluniou, é fácil. Mas e se uma pessoa, né, tirou, vamos dizer assim, ceifou a vida de um filho? É difícil perdoar? Deus não foi justo comigo. Eu não perdoo aquele assassino. Não é fácil perdoar. É uma proposta muito... essa proposta de Jesus é uma proposta desafiadora, altamente desafiadora. Mas ele jamais faria uma proposta que nós não pudesse conseguir. Sim. Porque Jesus, como sendo um espírito puro, né, aquele que está nos guiando nessa embarcação terrestre, ele já passou por isso, ele sabe como funciona. Então, essa proposta é a única que há, né, o tema da nossa palestra, né? O poder libertador do perdão, né? O perdão que liberta. Então, o que é que acontece? Enquanto nós não perdoarmos o outro por aquele motivo que nos ofendeu, que nos atingiu, nós estaremos ligados por esse sentimento de ódio, de mágoa, pelo ressentimento. O que é o ressentimento? É você sentir novamente. Toda vez que você lembrar daquela agressão, né, daquilo que a pessoa causou em você, né, nós estaremos, o nosso cérebro começa, lembramos, aí quem lembra é o espírito, né? E aí dá aquele comando, né, o gatilho ali em nossa mente, nosso cérebro, a nossa mente dá o gatilho ali, o comando, e o cérebro, quando recebe esse comando, dá aquele outro comando para o nosso corpo, e ali naquele momento os hormônios terríveis
liberados em nossa corrente sanguínea. E naquele momento a gente vai ficar experimentando as mesmas sensações terríveis em nosso corpo físico. Né? Aquela emoção em que a gente fica em desequilíbrio. Imagine todas as vezes esse ressentimento, esse sentir novamente. É como se a gente estivesse sendo masoquista. Né? Lembrando novamente, é como se estivesse gostando daquilo. Porque o ressentimento é um lixo que nós carregamos, é lixo mental. E lixo, se a gente guardar, ele deteriora. Faz experiência, pega o lixo, vai guardando dentro da geladeira, e em um momento ele vai estar em estado de putrefação, imagine dentro de nós, porque nós somos energia. Né? Então, assim, o perdão como sendo... ele transforma a nossa vida. De que forma? De que forma essa transformação? Porque quando nós alcançamos o potencial de perdoar, nós nos libertamos do outro e de qualquer tipo de agressão que venha de fora. Né? E aí a gente percebe, né? Às vezes a pessoa assim, Deus não perdoa, nós aprendemos que Deus não perdoa, Deus castiga, e olha, não faça isso que Deus está vendo, desde criança, né? Aí é o Big Brother. Deus, para você ficava até com medo, olhando, Deus está vendo. Quando fazia alguma bobagem, já ficava, vixe, Maria, Deus está vendo, Deus viu. Porque a gente fica criando uma situação, Deus não se ofende. Deus nunca se ofendeu. Deus não perdoa a gente, não. Deus não perdoa. Ah, então Deus é... Não, Jesus também não perdoa, não. Por que Jesus não perdoa? E nós... Jesus não perdoa, Deus não perdoa, espírito elevado não perdoa, porque não tem a necessidade de perdoar. Eles não se sentem ofendidos, porque sabem que nós estamos ainda na caminhada. E nós iremos falhar, iremos cair, e iremos ferir uns aos outros. Iremos falar bobagem um com o outro, né? E nesse momento, né? Porque nós, quando somos agredidos de alguma forma, a gente se apega na parte ruim. Tem gente que fala assim, ah, meu Deus, eu não quero contar com aquela mulher, né, aquele homem, me separei, não sei o que, não quero conta, mas nunca na minha vida. E aí você diz assim, você está olhando, por que você guarda essa raiva toda? Não quero nem me lembrar, e fazer isso, fazer aquilo outro, e aí você diz, mas não tinha nada bom. E hoje você, não quero mais, não comecei, eu já sei como é, quando eu vejo de longe eu já corro. E aí você diz, ah, que maravilha, essa pessoa te ensinou isso. Você já percebeu? É porque a gente não observa a parte boa. Aquela queda ali, depois eu fui lá no trabalho, me passaram a perna. Certa vez, eu já fui passar a perna umas 3 vezes, já aprendi. Aí a pessoa guarda a raiva daquelas pessoas. Mas você já percebeu que aquelas pessoas lhe mostraram uma forma de observar o mundo, de você aprender com essa experiência? Mas não, nós sempre buscamos o lado ruim, né? A parte ruim. Vamos pegar a parte ruim disso aqui e vamos guardar. Aí, de vez em quando, a gente futuca lá dentro para mexer, feder, né? E nós só fazemos isso. Mas nós precisamos ressignificar o olhar diante da agressão recebida. A proposta de Jesus é essa. E é bom, né? Quando você falou aí que é interessante a gente mexer e sentir esse cheiro, né? Para que a gente se incomode, porque é algo meu. Que muita da gente fica guardando o ressentimento, a mágoa por anos, sem perceber que o doente está sendo nós mesmos. Eu que provoco esse adoecimento, esse problema interior, e esse perdão, como você bem trouxe aí, lindíssimo, que Deus e Jesus não perdoam, porque realmente não tem necessidade de perdoar. O perdão é próprio, é nosso, né? É do si mesmo, é eu reconhecer que eu... O perdão é uma virtude que nós, ainda espíritos imperfeitos, precisamos desenvolver. Vai chegar um patamar, né, evolutivo em que nós não vamos nos sentir ofendidos. Não vamos precisar perdoar. É como se Jesus olhasse para nós e nos visse crianças ali e dissesse, Senhor, como ele disse, perdoa, eles não sabem o que fazem. Crianças. A vida nós somos imortais. E aí, não perdoa nunca.
Nunca. Certa vez, eu trabalho na justiça e a gente, há uns 15 anos até, me lembro, você vê, são coisas assim que a gente guarda. Eu me lembro que estava mostrando um processo, essa pessoa, uma senhora foi, uma senhora jovem, uma jovem senhora foi intimada para ver um processo e tal, e aí ela disse, não é possível, essa pessoa não fez isso comigo, e agora vem, não tem dinheiro para me pagar, vem para cá, não faz acordo, vai lá, não tem dinheiro no banco dela, não tem carro, não tem isso, aí vem o oficial de justiça e penhora, isso uns 15 anos atrás, e penhora cacareco, não quero cacareco. Aí ela falou assim, é engraçado como nós fazemos isso, destaque Deus vai lhe dar, e nós fazemos isso, né? Destaque que eu lhe entrego a Deus. Porque a lei dos homens não funciona, mas a de Deus funciona. Eu te perdoo, mas eu lhe entrego a Deus. Isso é perdão? Isso não é perdão. E aí, uma outra vez, foi lá para fazer uma outra petição, e ela diz, eu lembrei logo quando eu vi a senhora, eu falei, nossa, ela. E aí ela falou assim, eu vou, sabe o que eu vou fazer? Essa pessoa aí, olha, disse que não quer não tem dinheiro para me pagar, vem penhorar cacareco, eu não quero nada de cacareco dela. Ah, mas ainda era Orkut, viu, gente? No Orkut, tá lá viajando para os Lençóis Maranhenses. Eu ri, e aí ela dizia, dinheiro para viajar tem, mas para me pagar não tem. O que é que aconteceu? Aquela pessoa estava ligada, a outra presa. E Não tinha se libertado ainda. O que é que estava ligando a outra? O ódio, o ressentimento, né? A mágoa. E era minha amiga, né? Quer dizer, claro, se nós temos como disse no início, o ódio, o ressentimento, a mágoa, é o amor que adoeceu. É uma relação que nós criamos com o outro, e quando o outro nos machuca, nos agride, nós nos ofendemos, porque ainda somos crianças. Se nós observarmos que nós também fazemos algumas coisas, erramos com um ou outro, mas talvez não daquela forma, mas em outro ponto qualquer, nós vamos perceber que nós também precisamos desse perdão. Precisamos que o outro nos olhe com indulgência, né? Como fala sobre o desenvolvimento da caridade. O que é a caridade? Benevolência para com todos. Indulgência, né? Com a imperfeição alheia e o perdão mesmo das ofensas. E para conosco mesmo, a indulgência, né? Isso, e também conosco, porque muitas das vezes nós erramos, e nem mesmo nós a gente se perdoa. Né? Vivemos com aquela culpa, naquele processo de culpa que continua preso naquele passado, remoendo e voltando, e isso é prejudicial para nós mesmos. Então, quando a gente consegue visualizar uma situação diferenciada, ressignificar o olhar para aquele momento, você vai dizer, poxa, naquele momento eu fui tão boba, eu agi assim, eu fiz aquilo, eu me arrependo tanto, mas você não pode ficar se culpando. Tem que ter um olhar de responsabilidade. Deixar a culpa, porque o olhar que a gente tem que ter é de responsabilidade. Sim, eu assumo que eu errei. Eu assumo que eu errei porque eu desconhecia, né, a situação, como agir, eu ainda não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Eu assumo que eu errei porque eu estava assim, sabe? Quer dizer, em desequilíbrio naquele momento. Então, assim, você vai assumir realmente o erro que você cometeu, a queda ali, e vai tomar diante daquela atitude de responsabilidade. Não, eu sou responsável por isso e eu vou tentar fazer diferente agora. Né? Eu vou tentar amenizar o que eu causei, o dano, de alguma forma, ou na próxima vez eu vou agir de forma diferente, porque desse erro eu tirei um grande aprendizado. Então, o olhar de culpa, ele atravanca, você fica preso. Né? Nós precisamos entender, principalmente dentro da família. Nós estamos ligados uns aos outros, ou pelo amor, ou pelo ódio, né? Ou pelo ressentimento, pela mágoa, que não deixa de ser o amor que está doente. Então, nós estamos ligados ao universo pelo amor. Esteja ele saudável, esteja ele enfermo. O problema é nós
nos deixarmos ali, né? Deixa a vida me levar. A gente tem que observar, né? Aquele olhar, naquele olhar que Santo Agostinho nos convida no Evangelho, né? De estarmos observando o que é que a gente precisa mudar. Quando Jesus diz amar ao próximo como a si mesmo, é para a gente enxergar o próximo, né? Assim como nós nos enxergamos. Eu errei, eu quero perdão para mim, ele também quer. A pessoa também quer o perdão para si. Por quê? Porque a pessoa também cai. E se estamos ainda no estágio evolutivo no qual nos encontramos, nós vamos cair. Se a gente vai passar por provas, né? Como diz a audição, será que somos CDFs? Não, nós vamos passar por provas, alguns nós vamos conseguir alcançar o êxito com fé em Deus, a maioria delas, e outras talvez a gente caia. Talvez caiamos, mas quando cairmos, nós vamos necessitar de ter alguém ao nosso lado para estender a mão. Lembremos agora da parábola do bom samaritano. Pode falar. A gente precisa, Giovana, na verdade, enxergar nesse outro a presença divina, né? A partir do momento que eu reconheço que o outro é filho do mesmo Pai, de um único Deus, e aí é que está a questão, muita gente ainda vive numa dualidade, né, do bem e do mal, que consegue conceber no outro uma maldade, né? E não é justamente o que você traz, é esse amor adoecido, né? E a gente não consegue enxergar, a gente vê só a escuridão no outro, a gente não consegue ver a centelha divina que ali está. Muito bem, sua verdade. colocação. Com certeza. E aí, o que acontece? Quando levaram, né, a Jesus a mulher adúltera, né? E aí, também tentando testar Jesus, pegar Jesus ali naquela armadilha cruel, e aí perguntam, né, aquela mulher que foi pega em adultério, e aquelas pessoas ali com a sede de fazer justiça com as próprias mãos. Quando a lei mosaica dizia que aquela mulher que fosse pega em adultério seria lapidada, seria apedrejada na praça pública. Então ali ela é levada e no momento tentando, né, pegar Jesus na armadilha, perguntam ao mestre, né, o que é que ele achava o que é que tinha que fazer, e ele fica em silêncio e as pessoas naquele rebuliço ali, com as pedras na mão, e aí, em determinado momento, insistem, e Jesus diz, né, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E ali, naquele momento, ele baixa, né, no chão, João, o evangelista, ele narra esse trecho, e Jesus começa com o dedo ali na areia a escrever, e as pessoas naquele rebuliço ali, né, diz que Jesus naquele momento estava escrevendo naquela areia algumas, vamos dizer assim, não vou dizer defeitos, mas algumas mazelas que carregamos, né? E aí João diz que vai saindo naquele momento quando ele diz, atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. E diz que aquelas pessoas dos mais velhos, inicialmente, aos mais novos, foram se retirando. Diz que eles olhavam assim o que é que Jesus estava escrevendo, e ali tinha ladrão, aí passava o outro, traidor, passava outro. Então, e aí ele ia saindo um a um, e de repente Jesus olhou para o lado, levantou e perguntou à mulher, mulher, cadê aqueles que te condenavam? Ela disse, se foram, Senhor. Mas não te condenaram. Não, eu também não te condeno. Vá e não tornes a pecar. Ou seja, Jesus ele não esteve de acordo com o erro. Ele não passou a mão pela cabeça daquele que estava errando, do erro que ele cometeu. Não foi condizente com o erro. Ele acolheu aquele que caído, orientou a não mais tornar a errar, né? Aprenda com a experiência, vá e aprenda com esse erro. Foi isso que Jesus fez. Quando Paulo, né, que era Saulo, dizimou os primeiros cristãos, né, perseguiu os primeiros cristãos, Jesus, em determinado momento, quando aparece para Paulo na estrada de Damasco, ele, naquele diálogo com Paulo, ele já via em Paulo, né, a centelha, como você falou aí, nós temos que observar no outro a centelha divina, a essência do amor em cada um.
Porque pode ser o pior assassino, como Saulo de Tarso, né, foi, né, o perseguidor dos primeiros cristãos. Mas Jesus via nele muito mais do que nós víamos. É a gente fazer aquilo que o cego Bartimeu fez. O que queres que eu faça? Jesus perguntou. E ele respondeu, que eu veja, Senhor. Precisamos fazer isso. Ver no outro, buscar ver no outro um lado bom. E quando a agressão vier, vai doer. Nós somos, né? Não temos sangue de barata, como diz, né? Não temos sangue de barata, vai doer. Mas que não façamos a mesma coisa, incorrer no mesmo erro. Nós precisamos dar um novo direcionamento. Quando Pedro pergunta a Jesus quantas vezes ele deveria perdoar aquele que o ofendeu, aquele que o agrediu, e diz até 7 vezes, Senhor. E Jesus diz, não vos digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então, cada ofensa, né? Assim diz Emmanuel disse, né? Chico conta, relata essa mensagem de Emmanuel, essa orientação de Emmanuel, quando alguém, né, fala, né, vai comunicar a Chico, Chico, eu já não aguento mais meu marido, eu já perdoei. Aí, Chico, quando você perdoou? Ele mas já perdoei, né, 70 vezes 7, já perdoou mais 740. E aí Chico, né, Emmanuel, no momento, e diz a Chico, diga a ela que é 70 vezes 7 vezes cada ofensa. Então não é só essa coisa, é cada ofensa. Então, assim, quando Jesus traz isso, tem lá no Antigo Testamento, esses 70 vezes 7 vezes, não foi criado por Jesus. Tanto que Jesus trabalhava em cima da lei mosaica, mas orientando-na de forma correta, no sentido de exercer sempre o amor e a misericórdia. O nosso tema de hoje, ele está no capítulo do Evangelho, sede misericordiosos, né? Bem-aventurados os misericordiosos. Então, assim, é um convite a olhar o outro como nós somos, imperfeitos. E quando nós queremos o perdão para nós e pedimos isso na oração dominical nos ensinada pelo Mestre, né, no Pai Nosso, nós pedimos, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. E nós perdoamos mesmo? Será que nós perdoamos? Temos que colocar a cabecinha no travesseiro, como o Santo Agostinho fala, e avalie. Avalie se você está perdoando, né? Porque tem gente que diz assim, eu não sei perdoar. Por quê? Porque eu não esqueci. Eu ainda lembro. Mas você não vai esquecer. Perdoar não é esquecer. Esquecer, se a gente esquecer, a gente está com algum problema de saúde. Se der esquecimento, né? Alguém fez uma coisa grave em você. Como é que você vai esquecer? Nós não vamos esquecer do fato. Vamos esquecer, deixar passar o ressentimento, aquela emoção que nos causou, não foi boa. Vamos lembrar sempre. Tanto é que nós temos um registro, o nosso perispírito, tudo fica registrado no nosso perispírito. Todas as experiências, todas as coisas que nos marcaram estão ali, vão ficar ali registradas. Vai esquecer como? Não vai esquecer. A gente vai ressignificar esse momento, olhar acerca dessa situação. Né? E fazendo isso, a gente vai estar se libertando. Libertando de quê? De ser refém de algo que nos deixa, né, não nos faz bem. Quando a gente está preso a um sentimento inferior, um sentimento que nos causa angústia, né, mágoa, e aí você não avança. Então, o perdão, ele é libertador, ele é transformador. Né? Por quê? Porque ele transforma a nossa visão diante da situação vivenciada. Como é que uma mãe vai esquecer aquele bandido que matou, estuprou ou cometeu algum assassinato, alguma coisa terrível com seu filho? Tirou a vida física de seu filho. Não vai esquecer nunca. O filho dela não está ali ao lado. Né? Eu me lembro há pouco tempo agora, alguns meses atrás, o meu filho mais velho, ele sofreu um acidente de moto gravíssimo e quase tinha que amputar o pé. No momento em que eu vi meu filho ali com aquele pé para trás, assim, monstro aparecendo, eu quase saí do meu corpo e aí depois eu levou para o hospital, tá, beleza. No final me perguntaram assim depois, mas rapaz, você ficou com a raiva danada do cara, né? Eu digo, rapaz, você acredita que eu nem pensei no rapaz, mas ele até ligava para saber e tal, e eu não
não tive raiva nenhuma, eu queria, eu agradecia a Deus o tempo inteiro por meu filho estar vivo. Graças a Deus, meu filho está vivo. E vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Graças a Deus deu tudo certo. Né? Então, assim, não iria adiantar, o pé iria ficar daquele mesmo jeito. Graças a Deus já está caminhando, já está tudo ótimo, maravilha. Mas, assim, eu nunca vou esquecer daquela situação, daquele acidente, de ver meu filho estirado ali, o osso exposto, e a cirurgia, passou por várias cirurgias, e eu ali do lado, e a gente angustiado, e eu, meu Deus, ele vai ter que amputar esse pé? Será, Senhor? Vai estar nas suas mãos, e ali, eu jamais vou esquecer disso. Mas eu não vou, graças a Deus, assim, não foi uma coisa automática que eu nem lembrei de ficar com raiva do cara. Não, eu queria focar ali, em me agradecer porque ele estava vivo. Quando eu vi vivo, eu digo, nossa, obrigada, meu Deus, está vivo. Quando eu vi que deu certo a cirurgia, obrigada, Senhor, deu certo, e aí ia dando certo, meu foco era esse. E a gente, assim, em alguns momentos a gente consegue fazer isso, mas em outros a gente não consegue. E isso é um exercício, o perdão é um exercício diário, porque a gente tem que perdoar dentro do lar, no trabalho, na faculdade, na escola, dentro da nossa casa espírita, onde quer que a gente esteja, sempre nas relações vão ter atritos. Pequenos que sejam, nós teremos atritos, vivenciaremos. Vai me dizendo o horário, porque eu converso muito, às vezes eu me perco. Tô manipulando ele aqui. Pronto, tranquilo. Então, o que acontece? Vamos relembrar aqui, né, que veio aqui na minha cabeça, o bom samaritano. O que é que o bom samaritano tem nisso, né? Bem-aventurados os misericordiosos. O nosso tema está ali, nesse capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus conta aos discípulos a parábola do bom samaritano, né? Na realidade, quando o doutor da lei, né, o sacerdote, ele pergunta ali a Jesus, falando sobre o amar ao próximo, o que é que tem que fazer para ganhar o reino de Deus, tal, e aí ele fala, o que diz a lei? E ele diz, amar a Deus, todas as coisas, tal, tal, e é um pouquinho maior, né? Acima de todas as coisas, nosso entendimento, e amar o próximo como a si mesmo. Aí Jesus pergunta, como lês? Ou seja, como é que você entende? E aí ele diz, ele mesmo se explica, né? Quem é o próximo? Quem é o meu próximo? E aí Jesus conta a parábola do bom samaritano, que passava ali descer o caminho, um homem e tal, e ele foi, tinha um homem caído ali no caminho, né? Ladrões pegaram ele, levaram tudo e machucaram ele e largaram ali no meio do caminho. E passando o sacerdote, ou seja, aquele conhecedor da lei, né? A lei de Deus, que conhecia a lei, estudava aquilo para aplicar em sua vida e também, né, ensinar. E essa pessoa conhecedora da lei passa a largo, vê o cara ali e vai embora. Passa um levita também, não socorre aquele caído no caminho. E ali o samaritano, que era visto, né, por eles ali como a ralé, que não pregavam, não era da mesma forma que adorava a Deus. Então, aquele samaritano passou, viu o homem ali estirado no caminho. Jesus, interessante que ele não disse quem é aquele homem. Se era rico, se era pobre, se era... não dizia se ele era um ladrão, se ele era uma pessoa do bem. Não, é o próximo. Um homem estava ali na beira do caminho. Então, o samaritano, ele age com misericórdia, né? Ele vai, socorre aquele homem, dá o vinho, o óleo e tal, e socorre o cara, leva para a hospedaria. Chega lá na hospedaria, pede ao dono da hospedaria que cuide dele, deixa um dinheiro com ele e diz, se precisar mais, pode cuidar, amanhã eu passo aqui e te pago o restante, o que você utilizar aí para cuidar dele. O cara confiou nele, né? Viu? Poxa, que você conhece? Não, socorri na estrada e confiou amanhã e ficou com um rapaz ali, né? Foi embora. Aí, no livro Emmanuel, eu esqueci até o nome do livro, acho que é Coragem. É Coragem. Eu vou até
fala, eu não vou ler todo, mas no livro Coragem, né? Emmanuel, tem uma mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, onde Emmanuel, ele prossegue essa parábola. E Emmanuel nos conta que Jesus, depois de contar isso, Jesus pergunta, né? Para quem foi que agiu com amor ao próximo, né? Aquele que agiu de misericórdia. E aí o doutor da lei, ele diz assim, ele nem disse que foi o samaritano, né? O orgulho é tão grande, ele diz, aquele que agiu com misericórdia com o próximo, com o homem caído à beira do caminho. Então, assim, Emmanuel vem no livro Coragem, traz uma mensagem por Chico Xavier e diz o seguinte, conta-se que Jesus, após, né, essa parábola do bom samaritano, ele está ali os discípulos dele conversando entre si e só julgando, metendo pau nos dois que passaram a largo e não deram socorro. E aí Jesus só observando, ouvindo tal, e eles julgando, e a parábola falava de misericórdia. E aí ele diz o seguinte aqui é Jesus, a fala de Jesus. Em verdade, acentuou o mestre, referindo-nos ao próximo, ante as indagações do doutor da lei à frente do povo, a lição de misericórdia tem raízes profundas. Emmanuel nos traz um outro personagem na parábola, fora o samaritano. Ele diz o quê? Que uma outra pessoa poderia aparecer por ali e fazer até mais que o samaritano. Como? Ele iria socorrer aquele caído, agir com misericórdia com o caído. Ele agir com misericórdia com os dois que passaram a largo, porque eles também são caídos. Porque nós vemos em nosso meio pessoas que a gente, né, julga que está bem, ser pessoas, mas são muito mais caídos do que aquele que está à beira do caminho. Todos nós caímos. E aí ele diz o seguinte, além do homem ferido e arrojado ao pó claramente necessitado de socorro, teria cuidado, esse outro personagem, né? Cuidado de apiedar-se do sacerdote e do levita, mergulhados na obsessão do egoísmo e carecentes de compaixão. Simpatizar-se-ia com o hoteleiro, endereçando-lhe pensamentos de bondade, que o sustentasse no exercício da profissão. Compadecia dos malfeitores, aqueles que causaram aquilo ao rapaz caído, né? Orando por eles, a fim de que se refizessem perante as leis da vida, e tanto quanto possível ampararia a vítima dos ladrões, estendendo igualmente as mãos operosas e amigas ao samaritano da caridade, para que se lhes não esmorecessem as energias na tarefa do bem. E diante dos companheiros surpreendidos, o mestre arrematou: para Deus, todos somos filhos abençoados e eternos. Mas enquanto a misericórdia não se fixar nos domínios do nosso coração, em verdade não teremos atingido o caminho da paz e o reino do amor. Por que trouxemos essa mensagem de Emmanuel? Porque precisamos, o perdão, né? Precisamos ter misericórdia, não julgar o outro. Todos nós somos caídos à beira do caminho. Em um determinado momento, nós precisaremos estar sendo acolhidos, precisaremos de uma mão estendida, seja de um de nós aqui na vida física, e muito mais nós estamos sempre sendo socorridos pela espiritualidade, e a gente nem vê. E nós nem agradecemos, na maioria das vezes. Então, assim, precisamos de agir com benevolência, indulgência com o equívoco alheio, né, com a imperfeição, perdoando as ofensas, porque nós também precisamos ser perdoados. Então, o convite de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, é nesse processo de relação e construção do amor. E o ódio, ele é o amor, a mágoa, o ressentimento é o amor adoecido. Nós precisamos nos libertar desse lixo mental, disso que nos atravanca a nossa caminhada, porque como Jesus disse ali, para Deus todos somos irmãos, o pior assassino e o melhor anjo, do átomo ao arcanjo, somos criação de Deus. A nossa essência é o amor, né? Deus é amor, nós também somos amor. Filho de peixe, peixinho é. Então, assim, nós precisamos olhar o outro também como filho de Deus, também como necessitado, como caído à beira do caminho. É fácil? Não é fácil, é exercício. É exercício. Sim.
Maravilha, Giovana. Obrigado pela explanação. A gente tem 5 minutinhos aqui para poder a gente finalizar a nossa live. Que maravilha esse contexto que você trouxe realmente aí da lição do bom samaritano pelo olhar aí de Emmanuel, né? Que nos ensina realmente a enxergar muitas das vezes o outro que não quis ajudar pelo egoísmo e orgulho, né? E por não enxergar o outro ali que é o filho do mesmo pai, né? Engraçado você contando essa história, outro dia ouvindo do trabalho com o motorista, né? Que me conduz. E justamente a gente entrou na questão de religião, a gente conversando, e ele é evangélico, né? E ele fez o meu pai, o meu Deus, né? Que eles falam assim, retrata o pai e o Deus, né? E aí eu falei, pô, que interessante, que bacana, a sua igreja é assim e tal, falando, você faz uns trabalhos bonitos de caridade. Pô, que bom. Mas deixa eu falar agora um pouquinho do nosso Deus, né? Eu falei do nosso Deus. Então eu já tiro dele realmente essa questão de um Deus que a gente tem muita hoje nas religiões, né? De ainda levar um pouco de cada um criar um Deus, né? Para si, né? Cada igreja, cada religião cria um Deus. E na verdade a gente tem que começar a desconstruir isso porque Deus é único, né? É, Com e ele certeza. nos dá realmente esse aprendizado, essa lição fantástica aí de poder realmente a gente enxergar que por trás daquele todo o contexto do bom samaritano existe doentes, assim como hoje também a gente estar doente, né? Porque a gente se permite adoecer por não praticar esse perdão, né? A indulgência, né? Por não estarmos sendo capazes de poder enxergar em nós muitos defeitos que ainda carregamos nessa eternidade. Mas que bom que Deus é tão misericordioso, né? Como diz o nosso tema de hoje aqui do Evangelho, né? Bem-aventurados os misericordiosos, com essa linda live e palestra que você nos trouxe aí, o poder transformador ou libertador do perdão. A gente da União Espírita fica muito feliz e agradecido por essa oportunidade. Deixa eu ler um pouquinho aqui nos comentários, não teve pergunta não, viu? Mas teve um Teve não? comentário aqui, teve não, mas teve um comentário aqui de Nau, ela está identificada aqui como Nau. Por pior que seja o sentimento que o outro desperte em nós, ele, ele tem sempre algo para nos ensinar. Sempre, com Verdade, certeza. verdade. Obrigada, Nau. Na Beleza. realidade, a gente precisa só enxergar o outro como um caído, como nós somos, né? Estamos nessa caminhada, precisamos do perdão de Deus, da misericórdia de Deus. Estamos aqui pela misericórdia de Deus, pela Uhum. oportunidade de estarmos reparando, resgatando nossos equívocos, mas de forma amorosa, como Deus sempre age. Então, a gente precisa agir com amor, né? Com indulgência com o nosso próximo. Essa construção do amor. Não essa, quando a gente perdoa, a gente se liberta, né, do ódio, do ressentimento, daquilo que nos faz mal. Né? E a gente É, também não deixa na mão do outro, porque às vezes a gente está com tanta raiva, o outro está lá nas Ilhas Maldivas, e a gente aqui com é, raiva do outro, né? E é que está guardando somos nós. verdade. Então, vamos nos Isso, libertar e viver. que Aprender com o bom, erro, ressignificar o olhar, dizer, eu aprendi com isso aí. verdade. Obrigado, minha amiga. Vamos encerrar, que a gente tem 2 minutinhos. Daqui a pouco o Instagram ele sempre corta, né? Isso é verdade. Nosso agradecimento, nossa gratidão pela oportunidade que nos deu de poder ouvir mais um pouco dos ensinamentos aí do Cristo. Ao pessoal de casa que está aí online conosco, solta um coraçãozinho aí do lado para nossa amiga, para essa live de hoje. Tem um monte de coraçãozinho aí no dia. Obrigado Oh, meu vocês que Deus, é estão que em casa. agradeço a todos que compareceram aí, estão online conosco, né, mandando essa energia, e a vocês da União Espírita, a todos de Camaçari aí, aos Centros Espíritas, um grande abraço, gratidão por terem, né, me oportunizado esse momento tão feliz. Que Deus Que abençoe bom. a todos. Que bom, que seja o primeiro de muitos que a gente possa se encontrar aqui Sim, sim, e tô feliz. brevemente pessoalmente também, né, nas casas espíritas daqui. Sim, Obrigado. Vamos então encerrar pedindo a Deus que nos dê bom ânimo sempre, que nos dê a capacidade do perdão, de poder enxergar o outro, a sua imagem e semelhança. Pedir que essas energias, que essas palavras, que esses ensinamentos possam chegar aos lares de todos que esteve conosco nessa noite de hoje. Que essa energia possa chegar também a todo o universo em forma de amor, de paz, de felicidade e harmonia. Que bênçãos de luz envolvam a nossa palestrante da noite de hoje, sua família, a todos que estiveram aqui conosco, os seus familiares, que possamos nos conduzir ao repouso, sempre
com aquele convite do nosso irmão espiritual, Santo Agostinho. Avaliar todas as nossas ações durante o dia, para que no próximo não possamos errar novamente, mas sim consertar e ir na direção do Pai. Que Deus nos envolva em luz e em sabedoria